Hoje, nós vamos começar ainda fazendo uma reflexão ainda sobre a águia. Ontem eu comecei a falar com vocês sobre essa questão que nós estávamos tendo, né, que é de como a águia, essa ave, ela consegue estar ultrapassando limites e barreiras. Como é que nós conseguimos ter esse conhecimento? A águia, apesar de ser uma ave, ela traz muitos ensinamentos e muito aprendizado para a gente enquanto ser humano. Então, ontem eu falei com vocês acerca da superação, né, Eduardo? Aí com seus lápis. Ontem eu falei com vocês acerca da superação que as águias elas possuem, né? Que quando chegam em média de 40 anos, elas conseguem passar por um determinado processo de reconstrução e de melhoramento. E hoje nós vamos ver aqui como é que a águia ela consegue ter essa visão, essa amplitude. Quando nós finalizarmos essa reflexão, eu vou estar, né, trabalhando com vocês as páginas que eu passei para que vocês respondessem. Então, vamos estar respondendo lá a página 29 e a página 30. Eu vou estar solicitando o nome de algumas pessoas e gostaria que essas pessoas colocassem no chat para a gente ganhar um determinado tempo as suas respostas. E quando finalizarmos, nós vamos dar continuidade com o nosso assunto, que ainda a respeito para revisarmos o que seria esse processo em si de termos essenciais. Então, quando nós falamos nos termos essenciais, nós estamos falando puramente lá no nosso sujeito e no nosso predicado. Lembrando que o predicado agora a gente já começa a ter uma análise dele como predicado nominal, como predicado verbal, e além de pensarmos no predicado nominal e no predicado verbal, nós conseguimos ter uma outra análise que seria essa questão do predicativo do sujeito, a importância que esse predicativo ele obtém. Então, antes de tudo, eu quero começar com a reflexão, como eu tinha dito para vocês. Então, nós temos a águia. Quando chove, todos os pássaros buscam abrigo, mas a águia evita a chuva voando por cima das nuvens. Problemas são comuns, problemas que nós vamos ter sempre na nossa vida. Então, problemas são comuns a todos, mas a atitude para transformá-los em desafios e resolvê-los é que faz toda a diferença. Precisamos ser como as águias, crescer, expandir, para então superar os desafios. A águia possui uma capacidade visual extraordinária, 8 vezes mais precisa que a visão humana. Então, perceba que, apesar de termos, né, essa ave, nós podemos ter um grande aprendizado com ela. Porque, assim, a águia, quando vê que a chuva vem, ela não vai para a chuva. Então, ela voa sobre as nuvens. Então, perceba que ela procura escapar, procura estar se prevenindo do problema. Nesse período que nós estamos aí, nesse distanciamento social, nesse isolamento social, então nós precisamos mesmo ter essa astúcia da águia, ter, na verdade, esse entendimento, essa compreensão. Desde já eu desejo para vocês esse entendimento de superação, de motivação. Então, por isso que eu trago aqui essa ave, para que vocês possam pensar e refletir acerca dela. Como eu havia dito, nós vamos passar aqui para a nossa página do livro, onde nós vamos trabalhar as questões que eu havia solicitado ontem para vocês. Então, antes de tudo, nós temos, né, a data de hoje, a professora Mona Lisa Carvalho, a nossa disciplina, a data, a série de vocês. E porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é, na verdade, a nossa fé inabalável, né, que se encontra lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4, onde Deus ele nos dá esse preparamento, essa fortaleza. Então vamos lá, né, Bia? Juntamente com essa força, pedir a Deus que Ele continue aí alicerçando o nosso dia. Então, após essa nossa reflexão, nós vamos aqui para a nossa correção do nosso módulo 2, lá da página 29 e 30. Então, como eu havia dito, eu vou pedir a algumas pessoas que coloquem sua contribuição no chat para que nós possamos, né, estar compreendendo esse entendimento das questões. Quando eu passei essas questões para vocês, foi justamente para vocês reforçarem o que nós vimos ontem durante a nossa aula. Muitas vezes,
a gente até consegue compreender um assunto, ou a gente acha realmente que tenha compreendido. Mas quando nós vamos para as atividades, para a prática, é que nós conseguimos perceber se está tendo algum tipo de dificuldade ou não. Então, a idealização da atividade, quando nós fazemos, é essa, da gente conseguir praticar, da gente conseguir colocar em pauta aquilo que nós estudamos na nossa aula. Então, estarei partilhando aqui com vocês agora as páginas do livro. Qualquer dificuldade, vocês assinem aí, que eu paro para a gente poder estar vendo a questão. Estão conseguindo me ouvir direitinho? João Pedro, me dá aí um legal se está me ouvindo direitinho. Está conseguindo, João? Pronto. Sim. Pronto. Obrigada, gente. Tá dando para escutar a senhora direitinho. Pronto. Muito obrigada, Levi. João Pedro, você quer me perguntar algo? Fale, João. É o módulo 2 da atividade? Isso, é o módulo 2. A página 29 e a página 30, tá certo? Eu vou compartilhar aqui, porque se alguém esqueceu, porventura, de pegar o livro, para aí tendo a informação. Agora, o bom, gente, é sempre vocês estarem analisando direitinho esses roteiros que são passados para vocês, justamente para isso. Para quando chegar na hora da aula, já saber qual é o material que deve estar em mãos, tá certo? Então, aqui... Pera aí, professora, o negócio... A tela saiu aqui. Pronto, tá certo. Nós temos aqui, conseguiu, Levi? Pronto. Olha, aqui na página 29, Consegui. nós temos tipos de sujeito. Aí tem lá, leia a sinopse de um livro de poemas visuais. Aí tinha essa leitura que vocês iriam fazer. Aí tem, não é por acaso que Sérgio Capelli tornou-se um dos principais nomes da poesia infantil contemporânea. Seu trabalho poético não parou na forma tradicional de poetar. O livro Poesia Visual, que reúne 28 poemas construído por Capelli, e tem o projeto gráfico e capa de design de Ana Cláudia Ruskin. É um livro diferente. Nele, o poeta rompe com a estrutura tradicional das formas poéticas, versos, rimas, ritmo, exploração sonora e procura distribuição das palavras no espaço da folha. Os recursos visuais e gráficos. Uma fusão de signos linguístico e imagem que comunica não só pelo que se lê, mas principalmente pelo que se vê. Fumaça de palavras, flores de palavras, sapatos de palavras, roupas na corda, jockeys, tabuleiros de palavras, peixes, borboletas ou borboletas de palavras, imagens de palavras, palavras-imagens, que desacomodam o leitor e o convidam a construir novos sentidos, criativamente, a partir do que lê, vendo, ou do que vê, lendo. Aí nós temos aqui essa poesia visual, né, que ela foi lá publicada na editora, que nós temos aqui embaixo a nossa fonte, né, de pesquisa, que é a Editora Global. Aí nós temos lá na letra A. Eu gostaria lá que João Pedro colocasse para a gente no chat, ou então, João, que você respondesse de forma breve. Lá a letra A, onde nós temos, ó, o que o autor do texto quis expressar quando afirma que Sérgio Capelli não parou na forma tradicional de poetar. O que é que ele queria dizer Ô, com isso? professora, Fale. a gente tá estudando, a gente estudou isso em redação no ano passado e está estudando nesse ano. É porque assim, ó, as disciplinas de redação, juntamente com português, são disciplinas que comungam, trabalham muitas vezes determinados conteúdos que têm parentesco. Às vezes a professora de redação vai estar falando de um assunto que está na disciplina de português e às vezes eu também vou estar falando de um assunto porque é a nossa língua materna, né? Redação faz parte da nossa língua. Então não tem como, certo? Então, lá nosso amigo João, vou dar uma olhadinha se ele colocou alguma coisa para a gente aqui no bate-papo. Qual página e módulo? Eduardo, módulo 2, página 29 e 30. São essas as páginas. Mas, a priori, nós estamos lá na página 29. Eu coloquei. Pronto. João Pedro está com algum problema que não pode nos responder, João? Alguém gostaria, gente, de responder essa questão? Não? Então, responde aí para a gente a letra A, por favor. Eu estou esperando. O quê?
Eu fecho a porta por causa disso. Alguém, gente, além de João, gostaria de responder essa letra A? Só para a gente ganhando tempo. Quer responder, Levi? Pronto, esperando. Na página 29. Letra A. Isso. Eu coloquei porque essa forma tradicional que ele fez é melhor para a pessoa entender. É melhor para a pessoa entender, mas olha aqui, Levi, o que ele diz. Olha, o que o autor do texto quis expressar quando afirma, ele já deu essa afirmação para a gente, que Sérgio Caperilli não parou na forma tradicional de poetar. No caso, ele afirmou para a gente que Sérgio ele não para nessa forma tradicional. E ele não para nessa forma tradicional justamente porque ele quer aproximar o leitor. Ou seja, ele utilizou outras formas, né? Outro tipo de linguajar, outras linguagens para que o leitor conseguisse entender justamente o que ele queria expressar. Então, assim, ele vai além dessa linguagem tradicional, tá certo? Estão conseguindo compreender, gente? João colocou aqui que ele não fez um poema e nem se tornou um poeta qualquer. Isso, João, esse sei lá, só que não combinou. Mas é justamente isso. Ele colocou aqui outras formas por isso, porque ele queria aproximar o leitor. Então, ele saiu lá do tradicional. Observa que aqui no texto nós ainda temos aqui a questão do tabuleiro de palavras, peixes, borboletas ou borboletas. Então, seria a forma que nós tínhamos de brincar para conseguir nos aproximar do conteúdo. Mas também esse o poema visual também é bom porque a pessoa entende mais rápido do que o tradicional. O tradicional. No visual, como a palavra já nos diz, né, Levi? Já nos ajuda. Não estou entendendo, mas estou compreendendo. Caleb não está entendendo o que, Caleb? Como é que não está compreendendo? Não está entendendo e está compreendendo, Caleb? Que contradição é essa? Olha, Levi, o que é que eu quero que você consiga compreender, né? Quando você diz aqui, não só você, como os outros também, que quando nós falamos da linguagem visual, o visual, né, as imagens para a gente, elas nos trazem esclarecimento, entendimento. Nós conseguimos compreender. Eduardo, está conseguindo acompanhar ou só está aí nas colagens? Está conseguindo acompanhar? Eu estou lhe olhando. Então, assim, ó, o que é que significa para a gente que, assim, todas as vezes que nós falarmos no visual, nenhuma imagem, ontem ainda cheguei a falar com vocês, quando nós tínhamos lá na página 30, que tem aquela de sininha, que ainda vamos chegar lá, que nenhuma imagem ela aparece para a gente por acaso, ela aparece justamente para isso, para nos dar uma informação, para que a gente consiga entender, intercalar qual foi a visão do autor. Então, perceba que quando ele faz aqui, ó, esse tabuleiro de palavras, esses jokens, essa questão dessas roupas na corda, utilizando o poema, a forma de se expressar. Então, o visual, ele é completamente diferente. E o visual acaba o quê? Chamando a nossa atenção. Uhum. Aí, lá na letra B, nós temos: qual é o sujeito das formas verbais? Tornou-se, desacomodam e convidam. Eu gostaria que a Agatha nos respondesse essa questão, Agatha, se for possível. Ô, professora, Fale. eu não consegui entender essa B, não. Só um pouquinho. Na B, você ia dizer, na verdade, esse verbo tornou-se, esse verbo desacomodam, e o último verbo, que é convidam. O que é que ele significa para a gente? Quem são os sujeitos da frase? Para saber quem é o sujeito da frase, eu vou precisar ler com atenção para conseguir ter essa compreensão. Nós temos aqui, olha, Levi, quando você tem lá, falando sobre o livro visual, lá no primeiro parágrafo, onde tem, ó, não é por acaso que Sérgio Caperelli tornou-se um dos principais nomes da poesia infantil contemporânea. Então, quem foi que se tornou um dos principais nomes da nossa poesia infantil contemporânea? Sérgio. Então, Sérgio esse Sérgio Caperelli, justamente ele é o quê? O sujeito do verbo tornou-se. Entendeu? Você iria analisar os verbos e, de acordo com os verbos que são destacados, que são informados aqui, você iria estar dizendo
Se esses verbos aqui, quem é o sujeito que nós temos para cada um? Eu perguntei à Agatha, não sei se ela conseguiu responder. Deixa eu olhar aqui. Eu respondi. Respondeu? Respondeu? Respondeu aqui no chat? Foi, Agatha? Não, Pro. Eu tô dizendo eu respondi no Pronto. livro. É para falar, eu quero ouvir a sua voz. Vitor Augusto disse eu. A próxima é você, Vitor, só um pouco. Fale, Agatha. Eu coloquei. Tornou-se Sérgio Caparelli. Hum. E incomodam e convidam o leitor. O leitor. Todo mundo conseguiu ter essa compreensão de Agatha? Ou tiveram compreensões diferentes? Fale. É a B, né? Isso. A B. Uhum. Eu coloquei Sérgio Caparelli, palavras, imagens e leitura. Olha, nesse primeiro que nós temos aqui, onde tem tornou-se, o único sujeito da frase que nós temos seria Sérgio Caparelli. É Sérgio aqui, só ele que é o sujeito dessa frase. Aí quando nós temos lá, desacomodam e convidam, nós estamos falando, na verdade, na função do leitor. E quando ele traz aí a questão do leitor, ele fala sobre o quê? Sobre a fumaça de palavras, ele fala sobre a palavra, sobre essa questão aqui das flores de palavras, dos sapatos, tudo isso aqui que está sendo referência, ó, fumaça de palavras. Isso, fumaça de palavras, flores de palavras, sapato de palavras, roupas na corda, jockeys, tabuleiro, tudo isso aqui ele faz referência a quem? Borboletas. Borboletas, isso, Levi, muito bem. Então ele está fazendo referência aqui a desacomodam e convidam. É o que ele faz de referência para o leitor. Quando a Agatha diz aí da questão do leitor, porque ele usa essas palavras justamente para aproximar o leitor, tá certo? Aí na Mas usa também palavras e imagens. Palavras e Imagem. Porque tem coisa que interessa a gente quer ir ver o que é. Isso, o que é? É aquilo que realmente ele aproxima. Você falou tudo agora, Levi. Aí aqui é onde nós temos um texto, ó. Sublinha no texto os núcleos desse sujeito. Os núcleos do sujeito são o que, gente? É a palavra o sujeito que é o principal da frase. É o principal. Nesse caso, se tivesse o nome dele, iria ser o Sérgio Carpinelli. É, porque aqui pede assim, ó, Levi, na questão. Qual o sujeito das formas, certo? Aí depois nós temos aqui. Quando você diz que o núcleo do sujeito é aquela parte importante, ele tanto pode ser importante lá, ou o núcleo do sujeito ou o núcleo do predicado, porque o que nós temos como fundamentação é que o núcleo é aquela palavra ou as palavras que, se nós retirarmos da nossa frase, ela ficar sem sentido, sem nexo. Aí aqui vocês conseguiram marcar quem aqui no texto? Meu amigo Vitor, só um pouquinho, viu, Levi? Meu amigo Vitor que havia me pedido aqui o eu, na estante. Hein, Vitor, quem foi que você sinalizou? Tornou-se apresentando simples. Vitor? Isso. Ele havia pedido aqui, colocado no chat eu. Mas eu não estou ouvindo nada. Acho que ele não respondeu nada ainda, não. Bem, então aqui, para a gente agilizar, nós temos que lá nós deveríamos marcar. Deixa lá, Levi, talvez ele esteja com algum problema. Olha, então aqui, quando nós pedimos para marcar, vocês iriam sublinhar, lembrando que sublinhar é grifar. Então, a primeira palavra que vocês conseguiram sublinhar aí seria quem? Tornou-se. Tornou-se? Olha, tornou-se foi o verbo. O que foi pedido para a gente aqui era para estar lá, indicando o núcleo desse sujeito. Se o sujeito que nós tivemos de tornou-se, Levi, foi lá, Sérgio Caparelli, então, se é Sérgio Caparelli, o que é que eu deveria fazer? Eu deveria ir lá e sublinhar Sérgio Caparelli. Por que Sérgio Caparelli? É o que é o núcleo do meu sujeito. É aquela parte mais importante. Conseguiram ter esse entendimento? Está conseguindo compreender o que eu estou falando ou não? Quem foi o sujeito aí da sua frase? Quando você pediu? Eu tenho que sublinhar no texto ou aqui na questão? Leia aí a questão e me diga aí onde é que você tem que sublinhar. Leia aí. Na alternativa correta. Não, é Quantos? onde tem esse... Olha, antes da letra C, onde tem esse quadrado aí marcando. Olha, sublinhe no texto os núcleos desse sujeito. Ah, tá. Tô Entendeu? achando que é pra nascer aqui. Não, ainda esse ponto que nós estamos.
Então, vocês iriam lá sublinhar Sérgio Caperelli, né, que é o primeiro que nós temos Já aqui, o verbo assinei. tornou-se. Depois, nós iríamos lá para fumaça. Vocês iriam grifar fumaça, porque tem fumaça de palavras. O que é mais importante? Apenas a palavra fumaça. Por isso que só grifa fumaça. Depois, ia lá, flores de palavras. O que é mais importante aqui em flores de Flores, palavras? Então, ia grifar apenas flores. Nós temos ainda sapatos de palavras. Então, quem é que eu grifo? Sapatos. Sapatos. Depois, Roupa na corda. roupas. Aí tem roupas na corda. O que é mais importante? Roupa, Só a roupa. roupas. Isso, aí vai grifar roupas. Depois, jockeys, tabuleiros, De palavras. Vai ser tabuleiro. só tabuleiros, isso. Depois nós temos peixes, Peixe, borboletas hã? e borboletas. Borboleta, Borboletas e borboletas. isso. Porque foi, na verdade, foi um jogo que ele fez aí com as palavras, uma analogia, não é isso? Em tempo de gravar minha língua todinha. Isso, é como um trava-linguazinho, uma brincadeira. Então, nós É. temos aqui ainda imagens de palavras. Quem é mais importante em imagens de palavra? Imagens. Imagens. Depois nós temos palavras e imagens, que vai grifar tudo. Então, só para recapitular, vocês iriam começar lá com Sérgio Caperelli. Depois de Sérgio, ia sublinhar fumaças. Fumaça. Depois flores. Depois sapatos. Depois roupas. Jockeys. Tabuleiros. Peixes. Borboletas ou borboletas, né? Depois imagens de palavras. E palavras de imagem. Isso aí. Aí agora sim, nós vamos para a nossa letra C. Lá na letra C, nós temos assinale. Eu gostaria que Eduardo respondesse para a gente essa letra C. Assinale a alternativa correta quanto ao sujeito das formas verbais. Tornou-se, desacomodam e convidam. Nós só temos, Eduardo, essas duas opções aqui. Você vai me dizer quem seria o correto, se é o primeiro retângulo ou o segundo. Essa não é correta com sujeitos nas formas verbais. Tornou-se. Levi só um pouquinho, ó. Desative aí o som. Vou desativar. Pronto. Eduardo conseguiu, Eduardo? Não respondeu, não, no seu livro? Segundo. A segunda. Todo mundo concorda com o Eduardo que é a segunda, gente? A Agatha balançou que não, né? A Agatha muito bem. Sim, concordo. Mas Não quem concordo não, é a primeira. é a primeira, muito bem, isso Primeira, mesmo. professor. É a primeira. Primeira. É a primeira. Olha quando nós temos aqui, tornou-se, tá. apresenta um sujeito simples por ter apenas um núcleo e desacomodam e convidam, apresenta um sujeito composto por ter mais de um núcleo. Nós vimos aqui, né? Em tornou-se que Sérgio Caperelli é apenas um sujeito simples. Nós só temos um tipo de sujeito. Aí, quando nós estávamos aqui, por exemplo, em fumaça de palavras, né? Perceba que a Levi ainda estava aqui me ajudando através do áudio e tudo, né? Ícaro está conseguindo acompanhar? Eu vou A entrar. primeira é só a interpretação. E isso aqui foi a interpretação, porque no segundo tinha assim, ó, tornou-se, apresenta um sujeito composto. Sérgio Caperelli, a gente viu que Sérgio é uma pessoa só, está se falando de uma pessoa. O Caperelli seria o sobrenome dele. Então, não posso dizer que é um substantivo composto. Um substantivo composto, ele é formado por duas palavras de representação De dois a mais palavras. que traz um sentido. Então, realmente, como vocês disseram aqui, foi a questão da interpretação, né? Então, vamos ler, não ler por ler, mas prestar atenção naquilo que nós estamos lendo e principalmente fazendo. Aí, aqui na nossa página 30, nós temos agora. Quando o sujeito é explícito, o próprio é explícito, quando ele é claro, ele é visível, ele aparece de forma bem clara no nosso texto. E possui um único núcleo, é chamado de sujeito simples. Já quando é explícito e apresenta mais de um núcleo, é chamado de sujeito composto, que foi justamente a nossa discussão de agora, né? Sujeito simples, apenas um núcleo, uma palavra como palavra principal. Então, para que não haja dúvida, Sérgio Caperelli, que nós temos aí, é o nome de uma única pessoa, é porque é o nome e sobrenome, assim como se eu dissesse lá, Gabriel Levi Souza,
Gabriel Levi Souza. Estou falando de uma única pessoa, apesar do nome dele ser composto, mas é uma única pessoa que nós temos aqui. Não esquece do Salles, viu? Que é mais bonito. Ah, Do que o pronto, já outro. sei. Gosta mais do Salles, é? Ai, ai. É, porque Ó, é da parte do meu pai. sim. Ó o ciúme aí, viu, menino? Aí nós temos aqui, ó, na questão 2. Leia a seguir a tirinha do personagem Sininha. Aí nós temos lá. Leia aí, Levi, para mim, por gentileza, já que você tá assim, tão comunicativo. Sininha. Sininha, vai pra escola, quer uma carona? Eu adoro essas mochilas de carrinho. Olha, Rapaz, perceba que quando essa foi uma baita de uma pegadinha. perceba que quando você fez a leitura, você disse lá, eu adoro. Perceba que não tinha o eu aqui, e você já internalizou que adoro é o verbo que produz para a gente o entendimento do eu. Agora eu gostaria que Ícaro respondesse aqui para a gente, ó, Ícaro, essa letra A. De que forma a quebra de expectativa entre o primeiro e o segundo quadrinho contribui para o humor da tirinha? Para que nós consigamos, na verdade, ter esse entendimento aí, como é que vai ter essa contribuição para a gente? Ícaro consegue nos responder? Ícaro, seu microfone tá bom? Tá. Então responda aí para a gente, por favor. Porque parece que ele vai dar uma corona de carro para ela. Só que, na verdade, ele leva a mochila dela na mochila de carrinho dele. Muito bem, Ícaro. Conseguiram compreender assim? Juan, gostaria Ele de estava falar falando da sua mochila, resposta ele não estava falando dela. dela, isso. Então, a quebra, quando a gente diz que há uma quebra de expectativa, é porque é justamente isso, quando há uma quebra daquilo que a gente consegue compreender. Qual é o meu entendimento? Qual é a minha compreensão? Muito bem, Ícaro, obrigado pela sua participação. Lá na letra B nós temos, ó, que tipo de linguagem foi empregada nessa tirinha? Juan, poderia nos responder, Juan? Ô, professor, Só um pouquinho, Levi. Consegue, Juan, nos responder? Oi, Pro. Consegue? Olha, qual o tipo de linguagem? Quando a gente fala da linguagem, a gente diz da linguagem verbal, a linguagem não Sim. verbal e a linguagem mista, não é isso? Aqui na história de quadrinho, nós temos o quê? Não tem problema se errar, não. A gente está aqui para Linguagem? aprender. Oi? A linguagem verbal? A linguagem verbal? A linguagem verbal. Todo mundo concorda aí com o Juan Levi, que estava aí me pedindo deixando para falar. Você colocou que tipo de linguagem, Levi? eu coloquei mista. Mista. Beatriz colocou que resposta, Bia, na sua? Olha, não sei se Bia conseguiu me ouvir, mas olha, quando nós falamos aqui é justamente isso, Juan. A sua resposta não está completamente errada, ela só está incompleta. Porque nós temos a linguagem verbal, que são as palavras que nós temos na nossa frase, e temos a linguagem não verbal. Quando eu tenho uma junção da linguagem verbal com a não verbal, eu tenho justamente a linguagem que Levi nos disse, que é a linguagem mista. Então, mista é o quê? Mistura que nós temos. Olha a nossa mistura aqui da linguagem verbal com a não verbal, tá certo? Então, aqui na letra B, quando pergunta que tipo de linguagem foi empregada, olha o que Levi disse na estante, esse assunto aqui, trabalhando, casando lá com a nossa disciplina de redação. Então, olha, uma disciplina comunga, conversa com a outra, né? Nós temos aqui na letra C ainda, que Levi já nos respondeu de forma inconsciente. Quem é o sujeito da forma verbal adoro no segundo quadrinho? Quando ele fez a leitura, ele já nos deu a resposta. Só que ele nem percebeu, porque ele leu e não conseguiu perceber. É oculto? Oculto. Mas quem é esse sujeito aí? Eu. Eu. Isso aí, muito bem. Então, quem é o sujeito da forma verbal adoro? Eu. E, claro, a gente classificando um sujeito oculto, que é o mesmo sujeito desinencial. Fala, Levi, que você tinha dito, professora. Não, eu ia falar dessa questão mesmo. Porque eu coloquei eu, que era sujeito oculto. E quando você fez a leitura, você tinha dito eu adoro. Lá na letra D nós temos, no segundo balão de fala. Porque já o quadrinho, eu estava apontando para ele, eu falei, eu adoro. Eu adoro. No segundo balão de fala, o sujeito não aparece de forma explícita. Ele não aparece lá para a gente de forma clara, né? Mas de que forma foi possível identificá-lo? A gente conseguiu Pela terminação verbal.
Isso, muito bem, Ícaro, pela terminação verbal. Que bom, tô feliz que tá Ai, com o assunto Ícaro, na pontinha da língua. Parabéns. Aí nós ô, temos Ícaro, aqui, ó, só Ícaro não, deixa de ciúmes, viu? Quando o professora, sujeito... Oi. Ícaro tá querendo roubar sim. Aí Ícaro já colocou a palminha, isso aí, Ícaro. Quando o sujeito não está explícito, eu quero que Isabelle preste bem atenção nisso aqui, viu, Isa, para não ter nenhum tipo de desentendimento, nenhum desencontro. Quando o sujeito não está explícito na oração, mas pode ser identificado pela desinência do verbo, ele recebe o nome de sujeito desinencial, que é o mesmo sujeito oculto, sujeito implícito, é só a nomenclatura que muda. Nós ainda chegamos a comentar isso na nossa sala física, que eu cheguei a falar com vocês ainda no período. Aí depois nós temos lá, embaixo ainda, aqui na nossa página 30, que o sujeito desinencial é um recurso empregado para evitar a repetição de sujeitos explícitos, tornando a leitura menos cansativa e mais dinâmica, que na verdade é a nossa forma de conseguir compreender. Então, a intenção dessa atividade era realmente aproximar vocês do conteúdo. Nós agora vamos dar só uma ênfasezinha em umas partes aqui que nós precisamos. É bem simples, que eu trouxe para vocês na forma de slide, só para a gente conseguir ampliar os nossos horizontes. Então, nós corrigimos a página do nosso livro. Aí aqui nós temos, né? Iane, Vitor. Tá conseguindo me ouvir, Vitor, direitinho? Tá? Pronto. Iane, tá me ouvindo, Iane? Pronto. Então, aqui nós temos, ó, gente, como conclusão do que seria em si esse conteúdo, né? O conteúdo que eu estou dizendo para vocês ainda sobre os termos essenciais. Eu coloquei aqui uma forma de conclusão para que fique mais visível para vocês, para que fique um pouco mais claro, porque às vezes são assuntos novos e a gente acaba tendo um pouco de dificuldade, o que é normal. Tem pessoas que conseguem entender mais rápido, tem outras que não. Então, nós temos aqui, ó, existe 2 tipos de predicados, que eu falei ontem com vocês, né? Quando nós falamos dos predicativos, nós vamos falar de 2 tipos. Os predicativos do sujeito e o predicativo do objeto. O predicativo do sujeito é quando eu dou a característica ao sujeito. Quando eu digo lá, ó, a Agatha é uma aluna centrada. Quando eu digo que a Agatha é uma aluna centrada, centrada foi a característica que eu atribuí a Agatha. Então, eu fiz o quê? Eu atribuí uma característica do sujeito. Quando eu digo, ó, Vitor está assistindo aula através do seu fone. Perceba que quando eu digo, ó, Vitor está assistindo aula, né, Vitor? Então, lá a gente diz que esse assistindo, ele não é um verbo de ligação, ele vai ser um verbo principal. A função do predicativo do sujeito é ligar o sujeito da frase apenas com o verbo que nós temos. Já o predicativo do objeto, a característica que vai estar atribuída, ela estará dentro do predicado, já não mais dentro do sujeito. Quando nós falamos predicativo do sujeito, é a característica que eu atribuo ao sujeito da minha frase. Por isso que é tão importante nós conseguirmos entender que nós temos como termos essenciais o sujeito da oração e o predicado. Então, quando nós temos aqui, Anne, está conseguindo me entender, Anne, o que eu estou falando? Então, teremos predicado verbo nominal quando houver o verbo significativo mais o predicativo do sujeito, ou o verbo significativo mais o predicativo do objeto. A gente precisa lembrar que nós vamos ter como verbos significativos o VI, que ontem eu falei para vocês que era um verbo intransitivo, VTD, que é verbo transitivo direto, VTI, verbo transitivo indireto, VTD, que nós vamos ter lá como verbo transitivo indireto. O verbo intransitivo é aquele verbo que não precisa de complemento. Se eu digo lá, ó, o cachorro morreu. Só um pouquinho, Levi. O cachorro morreu. Morreu é o verbo intransitivo. Eu não preciso de um complemento. Aí você diz, ó, se eu quiser saber de quê, já é curiosidade sua. Mas quando a gente diz assim, ó, fulano está feliz. Quem está alguma coisa. Fulano está o quê? Feliz. Eu precisei de um complemento. Quando eu preciso de um complemento de um objeto direto, esse verbo ele é transitivo, ele está transitando. Quando eu digo, ó, Iane deu uma opinião sobre o assunto. Quem dado alguma coisa, Iane deu o quê? Uma opinião. Então, perceba que eu precisei de um complemento para conseguir compreender a minha frase. Depois, nós temos aqui
ainda como uma parte das Ô, atividades professora, ainda não entendi esse VTD, esse VTI, alguma coisa assim. VTD, VTI. O VTD é o verbo intransitivo. O verbo intransitivo, Levi, é aquele verbo que ele não precisa de complemento. O verbo por si fala. Quando eu disse lá que o cachorro morreu é o seu verbo. Morreu. Sim, você entende quando você dá essa informação. Quando eu digo assim, ó, Levi cantou bem, Levi cantou. Cantou é um verbo que eu não preciso de um complemento. Você conseguiu entender aquilo que eu lhe digo. Agora, quando eu digo assim, ó, eu desejo. Quem deseja, deseja alguma coisa. Eu desejo o quê? Eu desejo paz para você. Então, o Amém. verbo desejar, ele entende para a gente, diz claramente que ele é um verbo transitivo. Por quê, Pro? Porque ele precisa de um complemento. O verbo intransitivo. Eu não precisa desejo. de A nada. pessoa ficava querendo saber da onde, para quem é que você deseja. Isso, agora é assim, a gente tem que ter cuidado para não confundir o que realmente você quer saber como curiosidade ou o que realmente a questão pede para você. Aí nós temos ainda o PN, que é o predicativo nominal, o PV, que só sigla, gente, predicativo verbal. No predicativo nominal, a parte mais importante é o nome. No predicativo verbal, a parte mais importante é o verbo. E no PVN, que é o predicativo verbo nominal, Verbal nominal. isso, a parte mais importante é tanto o verbo quanto o nome. O núcleo. E o núcleo, que são os núcleos, são o quê? As partes principais. A tarefa de vocês de hoje, vocês irão fazer lá no módulo 2 ainda, a página 33. Depois da página 33, vocês vão pular e fazer a página 49 até 52. E nós vamos corrigir na nossa próxima aula. Falta Que ser dia, mais ou menos? dia 13, eu coloquei lá no roteiro. No dia 13, na nossa próxima aula, nós iremos fazer a correção, tá certo? Desde já, eu agradeço a vocês pela participação, pela colaboração. Lembrando, fiquem em casa, bebam bastante água, lavando sempre as mãos. Verdade, E álcool em professora, gel. verdade. Terminando, Não a nossa aula já calcula, está aqui finalizando. Então, acabou. Se eu desaparecer, já sabem o motivo. Maio, Certo? vamos dizer a pele. Mas alguém gostaria